Bom dia a todos, meus queridos. Estamos aqui na nossa sala nesta quinta-feira, pela graça de Cristo Jesus, para o estudo de mais uma lição. Hoje nós vamos falar sobre os testemunhos do Senhor que são fiéis. Seus testemunhos são fiéis, ok? É uma lição extraordinariamente importante, uma lição riquíssima de informações. Esta semana estamos estudando aí sobre os juízes de Deus aqui no livro dos Salmos, né? E ontem nós vimos, queridos, que nós não precisamos temer os juízes, uma vez que nós estamos com a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus e com o nosso nome escrito, mantido no livro da vida, tá? E hoje nós vamos continuar dando aqui sequência, né, a esse estudo que é tão importante, tá? Na verdade, eu quero orar hoje antes de começar o estudo da lição, pedindo a bênção de Deus para que o Espírito de Deus esteja nos iluminando. Vamos orar. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, nós nos apresentamos diante do Senhor neste momento, pedimos a Tua bênção pelo estudo que vamos ter, que o Teu Santo e Bom Espírito estejam conosco e ilumine nosso coração, tire as impurezas do pecado, toda a sujeira, Senhor Deus, da maldade, e que nós possamos ser limpos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, né? Seus testemunhos são fiéis. Hoje nós estamos aqui na quinta pergunta da nossa lição, né? Que fio condutor comum atravessa todos eles. Os salmos aqui vêm apontando, queridos, nós temos aqui o capítulo 19, o capítulo 93, o capítulo 119, nós temos também o capítulo 1, capítulo 18 e o capítulo 25. E vamos extrair aqui algumas lições para aplicarmos em nossa vida a respeito da lei de Deus, tá? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e dá sabedoria aos simples. Aqui o salmista vem dizendo, queridos, que a lei do Senhor é perfeita, tá? A lei do Senhor não tem nenhuma desvirtuação, ou seja, ela é reta, ela tem um nível de perfeição extraordinariamente grande, muito grande. Por quê? Porque a lei de Deus, ela realmente é uma prévia do caráter. Sabe, o caráter de Deus, queridos, não tem como a nossa mente finita ter assim uma tamanha compreensão, tá? Nunca vamos conseguir. É tão perfeito, sabe, que jamais nós podemos compreender essa grandiosidade da perfeição de Deus. Mas a lei de Deus, queridos, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, é uma prévia do caráter de Deus, o caráter puro e santo, tá? E perfeito de Deus. Por isso aqui o salmista demonstra aqui que a lei de Deus ela é perfeita e restaura a alma. E, queridos, dá sabedoria aos simples. No mesmo tempo que a lei de Deus é perfeita, mas ela também tem uma certa simplicidade, de tal maneira que não tem dificuldade para nós podermos meditar, aprendermos, né? A lei de Deus, ela restaura a alma. Cristo Jesus, ele nos salva, querido, pela sua graça, tá? Então, quando você aceita o sacrifício de Jesus, oferecido como remissão dos nossos pecados, os seus pecados no mesmo instante perdoado. Não importa a quantidade, né, e nem tampouco a qualidade, como foi que você pecou. Que tamanho foi esse pecado, tá? Se foi um pecado grande demais à vista do ser humano, à vista do homem, ou foi um pecado pequeno, não importa. Apesar que a lei de Deus é tão perfeita que qualquer pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é pecado, não existe um pecado maior do que o outro. Todo pecado leva
a condenação para a morte eterna. É por isso que a graça de Cristo nos salva, quando nós aceitamos, nos livra da condenação. Tá? Então, ela restaura a alma. Queridos, eu sei que talvez você já viu ou já ouviu, né, quem sabe de uma pessoa que vivia no mundo do crime, uma pessoa que era assim repugnante, uma pessoa que jamais você queria tê-lo, né, como seu vizinho, ou muito menos passar perto dela. Você tinha, quem sabe, medo, ou além do medo, ódio dos pecados dela. Mas aqui, queridos, quando esta pessoa aceita Jesus como seu Salvador, e por ele restaurado, e pela sua graça anda na lei do Senhor, esta pessoa é restaurada. Aquela vida velha, antiga, aquela vida de, sabe, de transgressão, de maldade, de más práticas, esta pessoa, ela é restaurada pelo poder de Cristo. E ela passa a andar na lei de Deus cada dia em obediência. Então, ela passa agora a ser uma pessoa restaurada, uma pessoa confiável, uma pessoa transformada, porque Cristo Jesus o fez isso, tá? E agora, pela graça de Deus, ela anda na retidão da lei de Deus, tá? Outra coisa aqui também importante, queridos, diz aqui, ó, grande paz tem os que amam a sua lei. Então, aqueles que amam, Jesus disse assim, olha, se me amais, se você me ama, então guarde os meus mandamentos. Tá? Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, grande paz tem aqueles que amam a lei de Deus, amam a lei dos mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos de Deus, não para ser salvo, mas porque amam a Deus e amam a sua lei. Ok? Essas pessoas têm paz, dormem tranquilo, porque vivem sobre os ensinamentos, sobre as regras dos princípios de Deus, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas andando sempre em retidão dos ensinamentos da palavra de Deus. Tá? Mas aqui diz assim, olha, o caminho do Senhor é perfeito e a sua palavra é confiável. Os caminhos do Senhor são perfeitos. E quais são os caminhos do Senhor? Os caminhos do Senhor, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Aí depois Jesus fala assim que a sua palavra também é como um pão vivo. Então, queridos, os caminhos do Senhor é andar em Cristo Jesus e no seguimento da sua palavra. Ele diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, são elas que testificam de mim, Jesus fala. Tá? Muito bem. As leis de Deus elas são imutáveis e indestrutíveis. Então, a lei de Deus não pode ser mudada, queridos. Por mais que alguns irmãos, quem sabe desinformados, ou mesmo com algumas intenções contrárias à palavra de Deus, dizem que a lei de Deus não precisa mais ser guardada, não precisa mais ser observada, porque a lei de Deus ela foi cravada na cruz, deixou de existir, não serve para mais nada. Queridos, a palavra de Deus está dizendo que ela é imutável. Jesus disse em Mateus 5,17, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, mas vim para cumprir. Ou seja, eu vim para guardar, eu vim para exemplificar a verdadeira forma de guardar a minha lei. Não vim para destruir, tá? É claro que ali na cruz de Jesus, né, algumas leis cerimoniais, que eram apenas sombras ou figuras do sacrifício de Jesus, quando Jesus, que é a realidade, ela terminou ali na cruz, é óbvio. Leis cerimoniais, né, como a lei do sacrifício dos animais, enfim, foi assim terminado ali, porque Jesus, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, ele agora morreu, né, para nos salvar. Então agora
aquele sacrifício do cordeiro, que era feito pelos judeus, como uma figura do verdadeiro cordeiro que era Cristo, agora não precisa mais, porque o verdadeiro cordeiro que é Cristo chegou e morreu por nós, tá? Leis cerimoniais, mas a lei moral de Deus, queridos, ela é imutável e indestrutível, ok? Muito bem. Os justos, portanto, não serão abalados, pois estão firmemente enraizados na lei de Deus, que dá estabilidade e segurança, e o coração deles está firme. Veja que palavra maravilhosa, não é? Que nós podemos encontrar aqui, né, propriamente aqui no livro do Salmos, ali pelo capítulo 18, capítulo 24, né? Enfim. Nós encontramos aqui esta certeza que os justos, os filhos de Deus, não serão abalados, pois eles estarão firmemente enraizados na lei de Deus, que que dá estabilidade e segurança, e o coração deles estão firmes. Tá? Então, aqui o Salmo está dizendo, queridos, que nós não precisamos temer os juízos, porque nós estamos o quê? Nós estamos seguros, não precisamos viver abalados, nós estamos enraizados, tá, na lei de Deus, estabilizados na segurança, e o nosso coração está firme. Okay? Então, a palavra de Deus, ela é descrita como lâmpada para os pés, diz o salmista, no capítulo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso, ela nos protege das armadilhas ocultas dos inimigos. E grande paz, né, que é desfrutada por aqueles que amam a lei de Deus, obviamente não resulta de uma ausência total de provação. Queridos, não quer dizer que nós não vamos ter provações, né? Mas mesmo nas provações nós temos paz em saber que temos um Deus que está cuidando de nós. Quero desejá-lo a você um dia muito abençoado e que realmente essas promessas da palavra de Deus possam encher o seu coração de alegria e regozijo com esta certeza, né, de que nós temos aí constantemente a presença do nosso Deus que está conosco e Ele está nos capacitando para andarmos através dos seus ensinamentos, testemunhos seus que são fiéis, que é os seus mandamentos, a sua preciosa lei. Até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aí com o nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até logo.